Você já reparou que as crianças nos primeiros anos de vida adoecem muito facilmente? Então, esse é um problema que é bastante comum e que muitos pais sofrem durante os primeiros anos de vida das crianças, porque elas sempre estão pegando aí algum tipo de desconforto, né? Seja garganta, seja ouvido, seja infecção urinária, qualquer que seja o problema, é uma constante. E por isso, né, dentro da farmácia, nos mais de 30 anos de balcão aí, eu pude conviver aí com esse sofrimento de todos os pais e, claro, o sofrimento das crianças também, que acabam adoecendo. E aí, a explicação para isso é que o sistema imunológico só é totalmente formado por volta dos 7 anos. Então, por isso que toda criança abaixo de 7 anos normalmente tem mais constantemente algum tipo de problema de saúde do que as com mais de 7 anos. E cada vez que o organismo, cada vez que o sistema imune entra em contato com uma bactéria diferente, entra em contato com vírus diferentes, então ele tem ali que aprender a criar uma forma de se defender contra esse novo problema, né, essa nova bactéria ou esse vírus. No caso das bactérias até é mais simples, porque a gente cria esse sistema imunológico e ele fica funcionando. Uma vez reconhecida a bactéria, o organismo vai estar sempre pronto para atender, responder de uma maneira mais rápida. O problema são os vírus, né? E aí aquela famosa virose é bastante chato de quando a gente vai em algum hospital ou mesmo no médico e falar, é uma virose, tem que esperar, tem que aguardar. E acontece exatamente isso. Quando a criança entra, por exemplo, na escola, tem um grupo lá de alunos de 10 crianças, né? Um pega alguma virose, passa para o segundo, que passa para o terceiro, mas quando ele volta aqui, o vírus já se modificou, porque a cada vez que ele entra em uma pessoa, ele vai se modificando, por isso a gente chama ele de mutante. E por isso muitas vezes não é possível, aliás, é por isso que não é possível a gente ter, por exemplo, uma vacina contra o vírus, né? Então, no caso, por exemplo, todo ano se toma uma vacina de gripe, por exemplo, mas ali você vai tomar dos vírus mais comuns naquela época, mas no ano seguinte essa vacina vai ter que ser atualizada, porque o vírus vai mudando e então vai precisando fazer uma nova vacina já baseada em os vírus que mudaram durante esse período, né? Então, por isso que toda vez muitas as crianças vão desenvolvendo doenças, né? Então, às vezes de garganta, de gripe, de ouvido, de infecção urinária, de alergia, né? Às vezes uma virose ela ataca mais a questão respiratória, então a coriza, mal-estar, febre. Outras vezes a virose também pode desencadear no gastrointestinal, então acaba com diarreia e vômito. Às vezes acontece nos dois, né? Então, dependendo do vírus e da forma com que está o vírus e, claro, da resposta imunológica do organismo, então mais facilmente vão ter sintomas diferentes. Por isso que é bastante importante a gente sempre olhar para aquilo lá, para o sistema, né? Procurar tratar o sistema. Então, fortalecer o sistema imunológico, fortalecer o organismo da criança. Porque se é aquilo, se a gente fica tratando, ele pegou uma infecção de garganta, eu trato com antibiótico a infecção de garganta, ok. Só que a infecção de garganta é tratada com antibiótico, mas a gente já sabe que um efeito colateral do antibiótico é diminuir um pouco a resposta imunológica. Então o corpo vai ficando mais debilitado para uma próxima infecção. Por isso que muitas vezes a criança sai de um antibiótico, logo já começa às vezes a mesma infecção de garganta ou desenvolve um outro problema do tipo uma infecção urinária, e aí você tem que entrar novamente com um antibiótico, ou rinite, ou uma sinusite, enfim. É por isso que é tão importante a gente sempre procurar dar condições para que o corpo se
se fortaleça, para que o sistema imune melhore, para que desse modo a gente tenha uma ação mais efetiva nessas questões de saúde, onde a gente vai conseguir proteger melhor as crianças. Então, por isso, para os pais é muito importante cuidar da alimentação, então sempre dar aí, procurar dar alimentos mais saudáveis, né? Alimentos saudáveis, diga-se alimentos sem rótulos, né? O que eu quero dizer com alimentos sem rótulos? Então, o que a gente compra na feira livre, o que a gente compra de frutas, de legumes, né? Porque os industrializados, eles são menos saudáveis, têm menos proteínas, têm menos aminoácidos, eles são já processados, e todo alimento processado, ele acaba perdendo um pouco das suas qualidades. Então, quanto mais próximo, né, da horta, melhor as qualidades, tanto em substâncias e vitaminas e nutrientes, como também em questão energética. Quanto mais fresco, mais saboroso e mais vai ser nutritivo para a criança. A criança também tem que estar num lugar adequado, num ambiente adequado, né? Arejado, que a criança também pegue sol, porque o sol também é importante, até para a fixação das vitaminas, né? Principalmente a vitamina D, né? Então, brincar, né? Estar ali disponível para as atividades do dia a dia também é importante. Estar preocupado em se a roupa corresponde à necessidade do dia, então não deixar a criança passar frio, e também não pode passar muito calor, então se for necessário proteger a criança do sol quando ele estiver muito intenso, né? Que a criança durma bem, que a criança tome o menos de medicamentos possíveis, enfim, são vários cuidados que vão ajudar aí que o sistema imune esteja mais forte. E o tipo de medicamento também, né? Então aqui a gente está falando de tratamentos naturais, então procurar fitoterápicos, homeopatia, que vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico ao invés de debilitar, de deixar ele mais fragilizado e aí a criança mais suscetível a novas doenças. Se isso faz sentido para você, compartilha, põe o seu like aí e assim a gente pode ir aumentando essa percepção de que a gente tem que tratar o organismo por inteiro e não só por pedaços. Muito grata, bom dia.